A paz, amados, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um culto online de oração, neste momento, para tudo que você está fazendo, e vamos buscar ao Senhor, amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, neste momento, nesta noite. Abençoa, Senhor, ó Pai, cada vida que está, Senhor, ó Pai, assistindo essa ministração, que foi, Senhor, ó Pai, realmente ele está sendo, Senhor, direcionada por Ti para poder ouvir esta palavra. Vem, Senhor, ó Pai, fala com cada coração, vem falando conosco, nos ensinando, Senhor, ó Pai, a Tua mensagem, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, que são vida para nós, e que toda resistência caia por terra, em nome de Jesus. Trazemos cativo, Senhor, ó Pai, cada pensamento, a obediência à Tua palavra. Fala conosco, Pai, tenha liberdade, Senhor, ó Pai, o Senhor tem liberdade neste momento, nesta noite, para poder falar conosco, com cada coração, e que haja frutos de vida, de arrependimento, de mudança de vida, para a Tua honra e para a Tua glória. Que a paz do Senhor venha estar, Senhor, ó Pai, com cada vida neste momento, e tudo que formos fazer, o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Estamos iniciando mais uma mensagem. O tema desta noite é o amor e temor a Deus. Por que amor e temor a Deus? Nós temos um vídeo muito importante, depois dessa ministração, assista, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é Quem Ama, Obedece a Deus. O bispo ministrou essa mensagem maravilhosa, porque às vezes nós temos uma ideia errada do que é amar a Deus, né? A pessoa fala, não, mas eu vou para a igreja, não, mas Deus é muito bom, Deus é fiel, eu amo ler a Bíblia, eu amo os louvores, eu amo, tem pessoas que falam, né, eu amo assistir os vídeos do bispo, porque lá ele ora e eu sinto paz. Mas o amor que Deus quer que nós tenhamos para com a palavra dele, para com ele, né, literalmente para Deus, este amor não é apenas ir para a igreja, não é apenas ouvir a palavra. É totalmente diferente. Quando nós amamos a Deus, nós obedecemos a palavra dele. Então é importante, assista esse vídeo e Deus vai abençoar a sua vida, amém? E hoje nós vamos falar sobre amor e temer a Deus. Amar e temer a Deus. O que é? Eu amo a Deus, eu vou obedecer os mandamentos? Tá, mas eu preciso também temer a Ele. Porque a palavra de Deus nos pede isso. Deus, Ele nos pede isso. Abra comigo Provérbios 9, 10. Em Provérbios nós temos vários versículos falando sobre temer a Deus. E um deles é esse. Olha o que está escrito. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Amém? Diversos versículos aqui, né, sobre temor a Deus, sobre temer a Deus. Nós vamos estar lendo esse, porque aqui fala sobre para você ter a sabedoria. Depois você leia, se você está anotando aí, anote o capítulo de Provérbios 1, o 2 e o 3. Fala sobre a sabedoria de Deus, o que é a sabedoria de Deus. Fala, né, que nós precisamos buscar a sabedoria, alçar a voz, clamar por entendimento, realmente buscar mais do que o ouro, mais do que a prata. Nós temos que buscar a sabedoria. E que sabedoria é essa? É a sabedoria de Deus. Não é a sabedoria nossa, carnal do homem, mas é a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. É essa sabedoria que nos faz ter a compreensão do que é certo e do que é errado. É essa sabedoria que vem de Deus que nos faz enxergar a realidade como ela realmente é, e não como o mundo mostra, como o pecado mostra, como a nossa natureza mostra. Então nós precisamos dessa sabedoria. E nada mais é essa sabedoria do que ainda no Provérbios no começo fala. Por isso que é importante você ler o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 sobre a sabedoria. Essa sabedoria que vai nos livrar da morte. Essa sabedoria que vai nos dar uma vida de paz, uma vida de felicidade. E essa sabedoria nada mais é do que o próprio Espírito Santo de Deus. Aqui ainda na palavra fala que Deus, ele formou os céus, formou a terra com a sabedoria. Foi a sabedoria que realmente criou todas as coisas. Essa sabedoria é o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós para realmente nos guiar por caminhos certos, para nos ensinar o que devemos fazer. Em João capítulo 14, versículo 26 diz, Jesus dizendo que ele ia para o Pai, mas ele ia deixar o auxiliador, o Espírito Santo, que vai nos ensinar todas as coisas e vai nos fazer lembrar de tudo que Jesus disse, de tudo que está escrito
escrito na palavra. Então nós precisamos dessa sabedoria, precisamos buscar a Deus, precisamos buscar essa sabedoria, buscar o Espírito Santo mais do que o ouro, mais do que a prata. Então leia Provérbios, dedique um tempo para poder estar estudando depois dessa ministração, desse vídeo, que é muito importante. Nós estamos abreviando um pouco porque o Senhor quer nos mostrar muito mais sobre o que é temer a Deus. Mas, aqui como está escrito em Provérbios 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para nós termos mais do Espírito Santo, para nós termos essa sabedoria que vem de Deus, do alto, nós precisamos temer. E é esse o tema desta noite, amar e temer a Deus. Nós precisamos temer a Ele, precisamos realmente buscar mais dEle. E aqui, ó, abra comigo um pouco mais na frente, Eclesiastes 12, versículo 13. Por que é importante temer a Deus? Capítulo 12, versículo 13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Não apenas para nós adquirirmos a sabedoria, não apenas para nós termos mais do Espírito Santo de Deus, nós precisamos temer a Deus porque é um dever. É um dever de todo homem. Aqui ele não fala, é um dever para o cristão. É sim, um dever para o cristão, mas não só para os cristãos. É realmente um dever para todo homem. Todos que estão aqui nesta terra têm este dever. É uma missão, é algo que Deus ele estipulou para nós não apenas como cristão, mas como ser humano. Nós precisamos temer a Deus. E o que é temer a Deus? Às vezes a pessoa confunde. É aquele temor. Não pode pecar, né? Porque senão Deus fica bravo, isso e aquilo. Não é esse temor, esse medo, né? Esse pavor das coisas. Não. O temer a Deus, ele é diferente. Você pode ver isso tanto no dicionário, quanto também em Provérbios, né? Se você não leu ainda o livro inteiro de Provérbios, lá fala muito sobre obedecer a Deus. Quem teme a Deus, ele livra da mulher estranha. Quem teme a Deus alcança sabedoria, alcança alegria. E o que é temer? Temer a Deus é honrar, é submeter, é amar a Deus, é obedecer. O amor a Deus, ele realmente, e o temer a Ele é diferente do temor do mundo, do temor do homem. Não, ele é totalmente diferente. O temor é um respeito, é uma dedicação extrema a Deus. Se nós podemos resumir, é isso. É uma dedicação extrema a Deus que nos leva a submeter a sua palavra, nos leva a obedecer a Ele, independente das circunstâncias, independente do que nós estamos sentindo ou pensando. É realmente submeter. Sim, Senhor, faça a tua vontade, não faça a minha. É o que Jesus nos ensina, é uma renúncia. Temer a Deus é necessário para nós cumprirmos os seus mandamentos. É necessário para nós termos o Santo Espírito dele dentro de nós, para nos dar sabedoria, nos ensinar todas as coisas. Nós precisamos praticar. Porque assim como nós vimos ali em Provérbios, para nós termos a sabedoria, nós precisamos temer a Deus. Então não adianta apenas eu ir para a igreja, eu ler a palavra, assim como está escrito lá no começo de Provérbios, né, no capítulo 1 e 2, fala, busque a sabedoria, clama por conhecimento, por entendimento. Então não adianta você só ler a Bíblia, ficar ali horas e horas dentro do seu quarto, lendo livros e livros, livros evangélicos, livros bons, se não obedecemos a Ele. Se não praticarmos a palavra dele. Nós não podemos ser apenas ouvintes. Tiago 1 fala sobre isso. Nós não podemos, 1 e 2, nós não podemos ser apenas ouvintes. Nós devemos ser praticantes da palavra. Então, o que demonstra, o que realmente prova de que nós amamos a Deus é obedecendo sua palavra. E o que nós precisamos para obedecer a sua palavra é o temor. É temer a Deus, não é o medo de Deus. Porque na palavra lá em João ainda fala, né? Em 1 João fala, o amor de Deus lança fora todo medo. O que isso quer dizer? Que não é o medo de ficar ali temeroso, isso vai acontecer e amanhã, mas está acontecendo essa epidemia, mas é aquilo, aquele medo das coisas. Não, o temor a Deus é uma submissão à palavra dele. E quando nós tememos a Ele, este amor está dentro de nós, nós começamos a obedecer os seus mandamentos e assim, o amor dele dentro de nós lança esse medo fora. E nós precisamos, porque aquele que ama a Deus, nós vamos ler depois em Romanos, ele não tem medo de nada. Ele não fica com medo das dificuldades, das perseguições, das opressões, não. A pessoa que teme a Deus, ama a Deus acima de qualquer coisa, e dentro dela existe essa esperança, essa confiança. Não
nós vamos ver um pouco mais na frente. Mas é importante você compreender a diferença. Temer a Deus é diferente do medo. É diferente de você ter medo de Deus, medo de que se você pecar você vai para o inferno. Não. O amor de Deus lança fora todo medo. Então, primeiro, o que nós estamos vendo? Nós precisamos realmente temer a Deus, obedecer os seus mandamentos, ter essa dedicação e buscar ter essa sabedoria que vem de Deus, não é nossa, porque nós temendo a Deus, realmente buscando a Ele, nós vamos realmente viver não a nossa vida, mas a vida de Deus em nós, do Espírito Santo que vai conduzir e ter acesso. Por isso a importância de você primeiro realmente temer a Deus. Ah, não, eu estou lendo a Bíblia, eu estou buscando, tá, mas é importante você praticar aquilo que está sendo ensinado, porque senão a sabedoria não vai ter acesso. Se nós apenas ler por ler, aquilo vira apenas ali uma rotina. Você está lendo, mas não está adquirindo conhecimento nenhum. Conhecimento apenas ali do mundo, literário. Não, a palavra de Deus, Deus fala que a palavra dele é viva, ela é vida para nós. Mas ela só vai ser viva dentro de nós se o Espírito Santo estiver realmente falando conosco através dela. Mas ele vai falar em vão? Se ele fala, te ensina, te orienta, renuncia a si mesmo, dê a outra face, perdoa o seu irmão e você não obedece? Como que Deus ele vai continuar falando ali na palavra? Não, por isso que às vezes a pessoa fala, eu tô lendo, não estou entendendo nada. É, porque ela não está lendo ali, ela está lendo ali só por ler, não está se dedicando, não está se esforçando para obedecer o que ela ouve. Apenas uma palavra, quando Deus ele fala, apenas um versículo, talvez aquele versículo que você já sabe há muito tempo, mas quando Deus fala, ele solta ali, ele salta ali das páginas e realmente traz uma revelação que muda a história da pessoa, que tira aquela cegueira espiritual, talvez que ela estava vivendo. É isso que Deus quer, uma transformação de vida. A palavra, ela é viva, mas ela tem que ser viva dentro de nós, e não apenas aqui. Eu conheço Deus. Eu conheço a palavra. Eu vou para a igreja. Tá, mas você está vivendo ela? E para nós vivermos, nós precisamos temer a Deus. Então, olha aqui comigo. No versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é esse. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Nós precisamos temer a Deus, obedecer, assim como é realmente o significado de temer, é uma reverência. Resumindo, é uma dedicação extrema a Deus. É preciso não apenas ir para a igreja, não apenas ler a palavra, fazer campanhas. Isso se torna em vão quando nós fazemos na nossa força, do nosso jeito. Nós precisamos nos submeter à orientação de Deus. E Deus usa pastores, os nossos líderes, para nos direcionar, nos mostrar o caminho através da palavra. Então não adianta, se você está aí, sendo rebelde, Deus mandou você fazer algo e você não fez, Deus está orientando você deixar algumas coisas, alguns pensamentos, algumas práticas e você não está fazendo, não adianta, isso é falta de temor a Deus. O temor, o que demonstra que nós estamos temendo a Deus é a obediência, é realmente submissão à sua palavra. Então não adianta você querer servir a Deus do seu jeito, é necessário entregar a vida, assim como o bispo ministrou na palavra de domingo. Eu entrego a minha vida a Ele, eu perco ela para ganhá-la. É necessário. Não adianta eu querer fazer do meu jeito, fazer do meu tempo, da minha forma de pensar. Não, a sabedoria de Deus está aqui para nos ensinar todas as coisas e nos trazer uma vida abundante. Mas essa vida abundante está em obedecer a Ele e temer. Amar a Deus sobre todas as coisas, temendo a Ele, nós temos a vida completa. Amém? Abra comigo em Romanos. Nós temos um exemplo bem claro. Romanos capítulo 8, versículo 33, nós vamos estar lendo, mas antes vou falar um pouco de um grande exemplo de uma pessoa que teme a Deus. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu estou temendo a Deus, mas é importante você ver as suas atitudes. Como nós falamos um pouco antes, se você não está obedecendo a direção do seu líder, se você não está obedecendo a direção de Deus, a direção da palavra, que fala que é importante você sair da sua parentela, porque senão você vai ficar ali sendo contaminado, é importante você se consagrar, é importante você separar um tempo para estar com Deus, se você não anda fazendo essas coisas,
mas eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, isso não é o sinônimo de salvação, você ir para a igreja. Você precisa praticar a palavra. Aquele que não pratica a palavra não está viva dentro dele. Nós precisamos realmente praticar, temer a Deus. E quando assim nós tememos a Deus, os frutos ele aparecem. Os frutos de renúncia, frutos de quebrantamento, frutos de humildade. Quando a pessoa ela não teme a Deus, ela acha que ela sabe de todas as coisas, de que a opinião dela é a certa, de que ela sabe, né, sobre diversas áreas. A pessoa pode ter conhecimento no seu trabalho, pode ter conhecimento de redes sociais, pode ter conhecimento ali da sua família, mas a pessoa que teme a Deus, ela se humilha diante de Deus e se humilha diante dos seus servos para realmente fazer, não, eu vou fazer o que Deus está mandando e está me direcionando, mesmo que eu aparentemente sei o que eu devo fazer, não, eu vou submeter à direção dele. Porque às vezes a pessoa se apoia tanto no seu próprio conhecimento e não podemos fazer isso. Em Provérbios fala, não se apoie no seu próprio entendimento, não confie na sua própria inteligência, porque a inteligência do mundo ela é vã diante de Deus. A sabedoria de Deus ela vai nos livrar dos laços do inimigo, aquilo que está encoberto, aquilo que está no mundo espiritual. Então, a partir do momento que eu abro mão dessa inteligência, até natural, que nós adquirimos conforme os estudos, conforme a faculdade, né, conforme as experiências da vida, quando coloco diante de Deus todas essas experiências e realmente abro mão do meu eu e adquiro o conhecimento de Deus, a palavra, ela gera vida dentro de mim e assim eu vou estar temendo a Deus e isso vai fazer toda a diferença, porque a palavra de Deus nos fala, Jesus nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e às vezes a pessoa não entende isso. Como que eu vou ter bom ânimo se está tendo aflições? Como que eu vou ter alegria se está tendo problemas na minha família, no meu emprego, se eu estou sem rumo, não estou tendo paz no meu interior? Como eu vou ter alegria? Essa alegria só vem mediante o Espírito Santo. Isso é algo assim que nós olhando com os olhos natural, a gente fala assim, inacreditável, como a pessoa ali, ela está feliz, ela está alegre, mesmo ali tendo falta de comida, falta ali de provisão, falta ali às vezes de segurança. A gente vê às vezes essa alegria em pessoas, né? Pessoas que servem a Deus, mas para o mundo isso é loucura. Mas a palavra de Deus nos diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas é ela que vai nos dar a vida eterna. Nós precisamos dessa sabedoria, nós precisamos dessa alegria em meio às dificuldades. Mas não adianta eu querer buscar essa alegria na minha própria força, somente em Deus. E aqui nós vemos o exemplo na palavra de Deus de Paulo. Ele não servia a Deus, ele não era discípulo ali de Jesus, ele não acompanhou Jesus ali dos 12 discípulos, não era. Mas depois que ali Jesus morreu, dele era um daqueles que maltratava os discípulos, que colocava ali aqueles que seguiam a Cristo, colocava nas prisões. Ele era ali um soldado ali que não era praticamente odiava todos aqueles que serviam a Cristo. Um dia ele teve um encontro com Deus. Deus ali realmente tirou aquela cegueira, chamou ele para servi-lo e ele abandonou tudo. Toda a sua reputação que ele tinha ali diante de homens, e não era a reputação pequena não, era a reputação grande. Ele ordenava, as pessoas obedeciam. Ele falava, pessoas eram colocadas em prisões. Pessoas eram mortas ali porque ele ali falava, porque ele ali tinha o poder. Ele abriu mão desse poder natural, esse poder do mundo, ele abriu mão por amor a Cristo, porque teve um encontro com Deus. E o que demonstra que realmente ele amava a Deus, amava a Cristo, amava e não apenas amava, mas ele temia a Deus, as dificuldades que ele passou, ele não olhou para trás. Então, o exemplo de Paulo é maravilhoso. Se você puder ler, ele fala ali em 2 Coríntios, capítulo 11, fala: passei por dificuldades, eu já passei ali, já me açoitaram, já passei por rios, já passei ali por tribulações, fui preso tantas vezes, naufragou o barco tantas vezes, mas mesmo assim ele continuou servindo a Cristo. Se você olha para a vida dele, ele não tinha ali falta de comida, falta de bebida, ou ele está precisando de uma bênção e ele foi buscar Deus por causa disso. Não, no mundo, aparentemente, ele tinha tudo que ele precisava, ele tinha poder, ele tinha fome, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha paz dentro dele. Ele não tinha salvação dentro dele, que era o Espírito Santo. Então, ele abriu mão de tudo que ele recebeu ali no mundo para servir a Deus. E quando ele começou a servir a Deus, veio as perseguições.
E ele não aceitou os pensamentos do inimigo. Você acha que o inimigo não tentou? Tentou. Quantas vezes ele fala que ele foi ali massacrado, que ele foi ali injuriado, pessoas ali, falsos irmãos. Não era apenas pessoas que odiavam ali o cristão que perseguia ele, eram falsos irmãos mesmo, que aparentemente servia a Deus, mas não tinha nada de Deus, estava contra ele, foi ali massacrado, foi ali realmente injuriado, perseguições, passou por dificuldades. Mas mesmo assim, ele se alegrava nas tribulações. Isso é muito importante, se você puder ler, 2 Coríntios capítulo 11, fala ali sobre o exemplo disso, de realmente o que é temer a Deus. Porque é fácil você temer a Deus, você amar a Deus, quando está tudo bem, quando está com fartura, quando está tendo muito alimento, quando está tendo muito dinheiro, quando a sua família está toda alegre, está tudo bem, tá. Mas servir a Deus quando está com dificuldade. Obedecer a Deus quando é confrontado o seu erro. Servir a Deus quando as suas ideias diferente das ideias de Deus, e aí você tem que abrir mão delas para poder fazer a ideia de Deus, a direção de Deus. Aí é confrontado, né, o nosso caráter, confrontado ali a nossa natureza, mas nós temos uma escolha de servir a Deus. O que é amar a Deus? Em 1 Coríntios 13 fala, amar a Deus é suportar, amar a Deus é não desistir, é não olhar para trás. Isso que é o amor de verdade, é uma obediência, é uma dedicação extrema. E é isso que Deus está nos chamando para viver nesta terra. Não é um amor de fachada, amigo e tal, você está se divertindo, festejando, não. É amar a Deus na alegria e na tristeza, é amar a Deus sobre todas as coisas. E assim como o exemplo de Paulo, e aqui nós vamos ler em Romanos 8, não realmente se deter no caminho de pecadores, não é se deter nas dificuldades, não é se prostrar diante das opressões da vida, mas é agarrar o amor de Deus, porque antes de nós amar a Ele nos amou primeiro. Então, este amor ele nos fortalece, é o próprio Espírito Santo de Deus nos dando força para lutar e vencer toda dificuldade. Olha o que está escrito aqui, no capítulo 8, Romanos, o versículo 33, nós vamos estar lendo aqui. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Paulo escrevendo aqui, Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador. Aqui Paulo, resumindo um pouco do que é realmente amar a Deus, mesmo estando em dificuldades, mesmo estando em tribulações. Porque é fácil você estar glorificando a Deus quando o celeiro está cheio, mas e quando a barriga aperta, está com fome? E quando você está precisando de algo, de uma provisão, de um milagre essa semana, e aí? É muito mais difícil, mas é isso que Deus pede de nós, uma dedicação extrema. Mesmo que as situações aqui fora, mesmo que a situação do mundo está apertada, está difícil, está todo mundo aí preocupado, ansioso, nós precisamos estar firmes em Deus. Precisamos amar a Deus e realmente temer a Ele. É acima dos nossos sentimentos, acima da nossa maneira de pensar. Deus, Ele pede isso. E quando nós tememos a Deus, quando nós temos o Seu Santo Espírito dentro de nós, isso se torna alegria. Assim como está escrito aqui no 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus, Ele te amou, Ele te ama. E isso é suficiente. É suficiente para nos dar força, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não é nossa força que vai vencer as dificuldades, mas é a força dele. Assim como Paulo disse, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 12. A tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas eu estou fraca, mas eu não estou com esperança, mas isso, aquilo, não se justifique, coloque-se diante de Deus, mesmo estando fraco, mesmo realmente estando aí meio sem esperança, coloque diante dele a sua vida e permaneça no amor dele. Permaneça amando Ele acima de todas as coisas e temendo a Ele acima
acima de todas as coisas, que é realmente uma reverência, uma submissão à palavra dele, obedeça e veja a graça dele entrando na sua vida, transformando o teu caráter, transformando a tua maneira de pensar, de agir, e não apenas isso, transformando dentro, transformando o exterior, transformando as tuas finanças, transformando os teus celeiros, te dando realmente a provisão que você precisa, porque Deus, ele realmente quer nos dar isso, mas nós precisamos estar temendo a ele, precisamos realmente estar firmados neste amor, amando a ele e realmente recebendo este amor dele que nos fortalece. Olha aqui, um pouco antes, no versículo 18, o que Paulo diz? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Ele não tinha apenas uma esperança de que ele seria livrado das tribulações, porque às vezes a pessoa tem isso, né? Eu creio que essa semana o milagre vai chegar e tal. Aí passa a semana, o milagre não chega. Aí ela desanima. Mas eu achei que ia, eu tava com tanta fé. Mas Deus falou que ia fazer, mas não fez e tal. Não, a minha esperança não pode estar apenas neste mundo, neste tempo. A minha esperança tem que estar muito mais do que aquilo que eu estou vendo, tem que estar nas coisas espirituais, na eternidade. Porque se você está neste mundo, passando por dificuldades, por aflições, você tem que crer sim que Deus, ele pode te livrar dessas dificuldades, que ele pode te dar a vitória, mas muito mais do que isso, ele quer te dar a vida eterna. Ele quer que você vença crendo que o amor dele supre as suas necessidades, que a graça dele vai bastar. Independente do que você esteja sentindo, independente do que você esteja vendo, confia no Senhor, tema Ele. É necessário nós realmente passarmos pelo processo, porque muitas vezes essas aflições são por causa de nossos próprios pecados, são por causa de nossas próprias escolhas erradas. E o Senhor quer nos ensinar assim nessas dificuldades. Mas o que eu preciso lembrar é que eu preciso temer a Ele. Esse é o meu dever. É um dever que Deus pede de mim. Então, quando eu realmente estou temendo a Deus, eu dedico extremamente a minha vida a Ele. Então, mais do que pessoas, mais do que situações, mais do que os meus próprios desejos, eu preciso dedicar a minha vida, dedicar o meu tempo, dedicar as minhas finanças a Ele. Eu preciso realmente dedicar os meus pensamentos a Ele. Os meus sentimentos têm que estar dedicados a Ele. Porque assim, independente do que eu esteja vivendo, independente do que eu esteja passando, Ele vai me fortalecer, Ele vai me dar vitória e vai me sustentar. E não adianta o que o inimigo queira fazer, porque Deus nos protege. Amém? Olha o que está escrito aqui no versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele que os justifica. Você foi escolhido por Deus, escolhido para servi-lo, escolhido para temer a Ele, para amar a Ele sobre todas as coisas. Então cumpra o seu propósito de vida, cumpra o teu dever e creia. Não adianta. Mas estão me acusando disso. Mas estão falando isso. Mas não acredito que eu me converti de verdade. Continua firme. Verão Deus em sua vida. Talvez daqui 2, 3 anos. Mas enquanto isso, continua buscando. Continue no propósito de Deus. É você realmente não olhar para trás, não olhar para o lado, mas olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos realmente ter essa esperança de que realmente Ele vai nos dar um bom futuro aqui na terra e um bom futuro na eternidade, amém? Então realmente procure ter essa sabedoria que vem de Deus, não a sabedoria do mundo. Procure temer a Ele, porque este é um dever meu, é um dever seu, e assim, com esta alegria que vem do Espírito Santo, essa alegria que vem do alto, que vem de Deus, com este amor que realmente nos traz para perto do Pai, para perto de Deus, essa proteção que nos cobre, permaneça firme, independente das circunstâncias, permaneça obedecendo, independente das situações, permaneça firme, porque fiel é aquele que prometeu, amém? E para terminar, vamos ler novamente o versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Declare, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Você é vencedor porque Deus, Ele te ama. Não é por causa da sua força, não é por causa do que meu pensamento, é por causa dos meus sentimentos. Não, é por causa do amor dele. Ele nos amou primeiro, antes mesmo de merecer, antes mesmo de obedecer a Ele, Ele já nos amou. E o que Ele nos pede é isso. É obediência. O que Ele nos pede é isso. Realmente temor. Nós precisamos temer a Ele para conseguir prosseguir na caminhada com Cristo, para prosseguir
seguir no amor dele e realmente assim sermos mais que vitoriosos, porque ele nos amou, ele nos ama e realmente quer nos dar essa vida abundante aqui na terra. Assim como Paulo disse, né? Mesmo estando passando por dificuldades, ele se alegrava na fraqueza, porque ele via a provisão de Deus a cada dia. Ele às vezes com fome, Deus enviava pessoas para poder ajudar ele. Ele era precisando de necessidades. Quantas vezes Paulo disse, eu precisando de algo, e aí os irmãos lá me ajudou, e os irmãos enviou ali livros para que eu possa estar lendo, me enviou ali a provisão. Então Deus, ele realmente quer se manifestar em nossas vidas e através de nós, mas é necessário nós permanecermos firmes neste caminho de temor, de amor a ele, de uma dedicação extrema, não mais viver como vivíamos antes, servindo a Deus daquele jeito, meio oscilando na fé. Não, ele quer realmente essa dedicação extrema. Então realmente entregue a sua vida a ele, confia que o mais ele fará na sua vida, fará na sua família, fará no seu futuro, porque ele é um Deus fiel. Glória a Deus. Neste momento, feche os teus olhos. Entregue a tua vida ao Senhor, entregue os teus caminhos ao Senhor. Se você estava talvez buscando a Deus de qualquer jeito, do seu jeito, ou na sua maneira de pensar, mas não estava renunciando aos seus pensamentos, renunciando aos seus sentimentos. Peça perdão ao Senhor neste momento, peça perdão a Ele se você não estava temendo a Ele como deveria, não estava realmente buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Peça perdão ao Senhor, porque Ele está nos pedindo, é um dever nosso, temer a Deus, é uma dedicação extrema a Ele, é realmente abrir mão da nossa natureza pecaminosa para que a natureza divina de Cristo venha habitar em nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença. Senhor, não queremos viver como o mundo vive, mas queremos ser transformados por Ti. Queremos, ó Pai, ser, ó Pai, realmente um representante de Deus, de Jesus aqui na terra. Mas para isso precisamos renunciar a nós mesmos. Então, eis-nos aqui, vem perdoando os pecados, ó Pai, de negligência, de rebeldia, os pecados, ó Pai, de falta de temor a Ti. Senhor, ó Pai, perdoa este filho, ó Pai, que estava andando errante, achando que estava servindo a Ti, mas mentira, estava servindo ao seu próprio eu, ao seu próprio ventre, fazendo tudo do seu jeito, na sua hora, em vez de obedecer a palavra, em vez de obedecer os líderes que o Senhor colocou para poder liderar, porque é o Senhor, ó Pai, que lidera, é o Senhor, ó Pai, que mostra, que nos direciona a palavra, e o Senhor usa pessoas para realmente nos exortar, para nos corrigir, para realmente nos ensinar o caminho a seguir. Então que venhamos respeitar, que venhamos valorizar, ó Pai, e realmente, ó Pai, assim como Paulo, ó Pai, viveu nesta terra servindo a Ti. Ele realmente, Senhor, ó Pai, viu, Senhor, passou por dificuldades, aflições, mas mesmo assim, ó Pai, a esperança dele estava não apenas nesta terra, mas no tempo que ia de vir, que é a eternidade, que é o tempo com Deus, não apenas aqui na terra, mas o tempo com Deus no céu, a vida eterna, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Eis-nos aqui, que venhamos, ó Pai, realmente ter essa dedicação firme, essa dedicação extrema, Pai, em obedecer a Tua palavra, em temer a Ti, para realmente ter essa vida vitoriosa aqui na terra e reinar com Cristo na eternidade. Que o Senhor abençoe esta filha, abençoe este filho que ouviu esta palavra, dando força, dando, Senhor, ó Pai, realmente sabedoria para entender e compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem falado. Continue, Espírito Santo, falando conosco, falando com cada coração, pois o Senhor sabe onde precisamos melhorar, aquilo que precisamos realmente praticar para realmente estar no centro da Tua vontade. Eis-nos aqui, e que todo tempo do inimigo seja frustrado e cancelado, todo tempo do inimigo tentando roubar a palavra caia por terra, em nome de Jesus, e que a salvação entre neste lar, entra nesta casa, que a fome e a sede de buscar venha brotar neste coração, neste filho que está ouvindo esta palavra, e realmente venha, Senhor, daqui para frente, ter uma mudança de vida, amar a Ti, obedecer a Ti, temer ao Senhor, ó Pai. Eis-nos aqui, cumpre a Tua vontade, cumpre o Teu querer, e obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pois Tu és um Deus fiel, e o Teu amor nos cobre, o Teu amor realmente nos sustenta. Obrigado pelo Teu cuidado e a Tua proteção. Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, permaneça firme no caminho e creia que o Senhor, Ele é fiel e é na força dele que nós podemos vencer todas as coisas. Então se agarre firmemente em Deus, se agarre firmemente na palavra e realmente tema ao Senhor, porque grandes coisas Ele quer fazer na sua vida. A boa obra que Ele iniciou, Ele quer completá-la. Então mantenha os seus olhos em Jesus. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.